Olá, olá, meus queridos. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui de Camobi, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Que bênção. Bênção a presença de vocês, estão entrando aí. Maria Antonieta Neves. Marli bem-vinda de Jesus. Amém. O Douglas, que vai estar conosco aqui. Sejam bem-vindos todos vocês. Estava com um probleminha de internet aqui. Já vou chamar o Douglas. Estava com um probleminha aqui, não consegui entrar às 9h30. Mas agora está tudo certo. Estou convidando o Douglas aqui para estar conosco. Já foi o convite aí, Douglas. Só aceitar aí. Pessoal que está entrando. Gustavo. Aqui com os amigos do Evangelho. Olha aí, ó. Tá me ouvindo aí, Douglas? Oi? Tá me ouvindo aí? Ouvindo muito bem, tá tudo tranquilo. Ah, que ótimo. Seja bem-vindo, esse é o Douglas Estradioto, nosso amigo aí que nós encontramos aí no caminho de Jesus aqui pela internet. O Douglas é lá de Curitiba, e é um prazer, Douglas, estar aqui com você, aqui junto com todos os amigos do Evangelho, né? Digo mesmo, é um prazer, é uma honra e em certo ponto até espantoso para mim, mas eu já venho falando isso há tempos para você, né? Que é tudo muito louco. É tudo muito doido mesmo, né? A gente não sabe os É. caminhos de Deus, né? O caminho que Deus realmente ele quer com a gente, né? E as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. É como uma colcha de retalho que a gente vai juntando pedaço com pedaço, daqui a pouco tem uma imagem ali, né? Daqui a pouco tem uma coisa, já dá até para se cobrir, né? É verdade. É isso aí. Então, para quem não conhece o Douglas é de Curitiba. Ele é um engenheiro. A gente se conheceu aqui na internet, né? Por um acaso eu estava numa live um dia e o Douglas entrou comentando. Eu já tinha visto que ele já estava me seguindo, né? Entrou comentando algumas coisas e achei muito pertinente os comentários, né, que ele fez a respeito do Evangelho de Jesus e daquilo que nós estávamos falando. Nem lembro, há tantas coisas que eu já disse, né, e já ouvi também, mas foi interessante o que ele comentou naquele dia e a gente comecei a fazer comentários em cima daquilo que ele estava comentando, né? E a gente acabou se comunicando, eu convidei para se comunicar, a gente se comunicou. E o Douglas é mais um dos amigos que eu conheci aqui na internet, que ficou um amigo de verdade, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente. Teve outros amigos que eu conheci aqui, como na semana passada, estava numa live com a Amanda aqui, a Amanda também me conheceu na internet, embora nós tivéssemos em alguns eventos junto em Goiânia, mas nunca conversamos e nunca se cruzamos, né? E aconteceu que ela acabou nos conhecendo, vindo aqui no Rio Grande do Sul nos visitar, né? E também tem um pastor lá de Limeira, São Paulo, o pastor Wilson. Esse eu conheço desde a época do Orkut, né? Do Messenger. Nós começamos a se comunicar, e-mails, assim, e a coisa foi acontecendo, a tecnologia melhorou. A tecnologia melhorou e a gente de fato ficou grandes amigos. Ele já esteve aqui na minha casa 2 vezes, né? E agora o Douglas. O Douglas está aí, né? Também foi um achado aí na internet. Ele é tão doido quanto eu, viu? A gente vem
a gente vem falando até desse provável e provável não certeiro encontro, mas sem uma data ainda definida, né? Sim. Como o próprio evangelho, ele é descomprometido, assim, no sentido de não ter nenhuma obrigação, né? E a gente vai deixando a coisa acontecer, né? Eu recordo um pouco do nosso início, talvez seja um pouco diferente e talvez ou eu ou vocês estejamos confusos, mas eu lembro que eu tinha feito uma postagem e aí teve uma curtida tua e eu pensei, ué, eu não conheço esse cara, quem será esse doido, né, meu? Aí eu entrei lá e eu vi assim, pô, ele também entendeu da mesma forma, assim, e aí eu em um momento a gente conversou e aí eu senti a necessidade de te contar algumas coisas bem particulares que eu, até no momento que eu falei, eu pensei, bah, agora esse cara ele vai me excluir de vez. Até foi o contrário, mas graças a Deus aí as coisas foram caminhando muito bem, né? A gente foi se conhecer. A gente começou a trocar áudios, né, no WhatsApp, a gente se comunicou pelo WhatsApp, começou a trocar áudios e se identificar com o que a gente falava, né? É até bom isso, a gente está tendo esse papo para que as pessoas que estão ouvindo aí, algumas pessoas que me seguem, algumas pessoas que te seguem, outras que estão aí, que vão ouvir depois, muita gente vai cruzar por aqui, que às vezes a gente não entende os propósitos, né, de Deus na vida da gente, no nosso caminho. E nós começamos a trocar aqueles áudios, né? E fomos se identificando. E hoje a gente vê que a gente já estava ligado no Espírito há muito tempo, né? Nosso Espírito estava ligado, assim como o Paulo falou, né? Paulo falou que a gente tá ausente no corpo, mas presente no Espírito, né? A presença da pessoa, o que ela pensa, o que ela é, né? Tá presente com a gente. Isso é verdade. Como eu te falo sempre, né? Você me fortalece. A gente se ajuda, né? É interessante que eu lembro aqui das nossas primeiras conversas e uma das conversas mais importantes que nós tivemos, né? Alguns áudios longos que a gente mandava ali, de como aconteceu com você essa inserção no caminho do Evangelho e a minha também inserção no caminho do Evangelho, né? Por isso que eu fiz questão de colocar no anúncio aí, né? Conversas do caminho, porque, de fato, né? Nós estamos no caminho de Cristo, no caminho do Evangelho, né? E o caminho do Evangelho é o caminho dos discípulos de Jesus. Eu já fui discípulo de muita gente, mas hoje eu procuro ser discípulo de Jesus. Não sei se estou sendo, né? Da maneira correta. Esforça, né? O discípulo de Jesus é aquele que aceita a disciplina do seu mestre, né? Eu sempre falo isso. Então, ser discípulo é aceitar a disciplina. E eu e o Douglas se identificamos assim, nessa questão desse caminho de Jesus, de interpretar a Escritura, todas as coisas, a existência a partir de uma essência que é Cristo, né? A essência, por isso que ser discípulo de Jesus é ser discípulo da essência dele, do que ele é, do que ele representa, né? Porque muitas pessoas são discípulos de todo mundo, né? Aceita a disciplina de todo mundo, mas não anda na disciplina de Jesus. Eu sou de um tempo de que pertenci de igreja que nós tinha discipulado, que nós tinha discípulos a nosso comando, né? Coisas desse tipo. Mas eu não condeno esses métodos, né? Nós temos que ter a compreensão que ser discípulo de Jesus é ser discípulo de consciência. É na consciência que a gente é discípulo de Cristo. É no processo desse caminho, né? No caminhar, né? Até porque Jesus disse assim, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Então, hoje, tanto o Douglas quanto eu, a gente caminha. E eu lembro que a minha inserção, que eu estava falando com o Douglas, que o Douglas me perguntou, para você que está ouvindo aí, talvez seja muito importante, o Douglas perguntou para mim como é que foi o caminho.
Eu sempre acho, assim, na vida de uma pessoa como eu, que nasceu no meio evangélico, nasceu no meio cristão, apesar de que o Brasil é um país cristão, que acredita em Cristo, né? E professa Cristo de várias maneiras. Mas a gente é produto de construção, lembra disso, né, Douglas? Não, A a gente é gente conversou produto muito de sobre isso. construção. No meu caso, né, até eu escrevi uma série que o Douglas talvez seja o único cara que escutou todos aqueles vídeos daquela série que eu postei. Tem uma série na internet. A intenção aqui não é fazer propaganda, né? Mas para que você Não, entenda o que aconteceu, para você que está ouvindo entender o que aconteceu, o Douglas ouviu aquela série, né? Começou a ouvir, porque eu tinha indicado para ele, e aquela série de palestras, 27 palestras, se identificou com tudo que ele já pensava. Só que aquela série não é uma série que para mim, a conversão, ela influenciaria, porque eu fui produto de construção dos tempos que eu tive na igreja desde que nasci. Tive nesse meio cristão, né? Então eu vi pela via do Evangelho da Escrita, que veio, que ficou o registro histórico nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, dessa linhagem do registro histórico, eu converti e segui a Jesus, né? Não segui da maneira correta, até porque as pessoas que nos ensinam durante a vida, eles não são donos de tudo, né? Porque existe só a não. verdade. Por isso que Jesus dizia, em verdade te digo. Em verdade te digo. Já Exato. essa construção criou o que eu sou. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã serei outra, e assim eu continuarei em construção até o fim, né? Até o próprio Paulo falou, né, que agora nós conhecemos em parte, mas em parte será aniquilado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é perfeito. E aí Exatamente. sim, assim como ele é, também nós seremos conhecidos também. Já a questão do Douglas, eu quero que ele, assim, não sei se que ele fale alguma coisa de como as coisas aconteceram, tanto no nosso relacionamento, mas assim, na questão do teu caminho, né? Por isso são É, conversas do caminho, né? Cada conversa. um, porque eu estou escrevendo algo aqui que é a questão de cada um ser um caminho individual. Deus nos chama para um caminho individual. O caminho do discípulo de Jesus é um caminho da sua existência. Cada um tem uma existência que vai caminhar, mas nesse caminho nós temos que ser que nem Jesus, expressar Jesus. Então, Douglas, aí se pudesse aí ser livre aí para dizer as doideiras que tu já me Vamos disse, né? lá. Bom, primeiramente, né, eu não venho de uma família religiosa, né? Digamos que é o católico o não praticante, né? E cumpri todas aquelas regras de crisma, eucaristia. E naquela época até eu fui expulso 2 vezes, né, da catequese. Então eu já tinha um pensamento diferente que aquilo, mas enfim, tá. Só dizendo, né, que a base, né, você veio de uma família já tradicionalmente ligada à religião, né, e tinha um certo conhecimento aí da palavra. Eu já não tive muito esse começo, né? Bom, o que eu vou falar possivelmente seja até um pouco chocante, talvez, mas eu achei a primeira vez assim, eu tive a certeza de Deus, né? Buscando outro tipo de vida extraterrestre, civilizações antigas. Fiz muita pesquisa sobre isso. Eu acho que ficou o quê? Em torno de, a fundo mesmo, uns 2 anos, sei lá, de 2017 a 2019, mais ou menos, que em julho de 2017 que aconteceu uma coisa que foi bem marcante, né? Então eu vim ali pesquisando sobre tribos antigas, civilizações, e vi questões dos sumérios, Anunnakis, até essa questão extraterrestre, né? Eu pesquisei muito. E eu fui vendo que aquilo começava a convergir para um ponto, né?
Também, em paralelo a isso, eu sempre gostei muito de ouvir os filósofos, né? E esses filósofos, você vê uma questão neles que eles tentam definir que tipo de vida vale a pena, o sentido da vida. Esses filósofos também abordam muito da mitologia, né? A própria mitologia em si também mostra pra gente que ela vai convergindo para um ponto. E nesse período, mais ou menos, eu até comentava com a minha esposa, eu queria ter uma Bíblia a mais pura possível, que não tivesse comentário, ou que fosse a tradução, sei lá, a primeira tradução, ou alguma coisa assim. Porque eu achava que a Bíblia, ela era uma construção já meio direcionada, assim, alguma coisa que fizesse prender a pessoa por algum motivo. Eu era leigo, né? Eu era bem leigo no assunto. Então, ali, pesquisando, a essa época eu estava muito ligado à política. Até comprava certas brigas, assim, brigas no bom sentido, né? Discutia sobre a política, questões. E numa dessas pesquisas sobre política, eu achei um vídeo do Caio Fábio falando de um candidato. E era o candidato que eu gostava na época. Né? E aí eu disse, não, esse velho tá louco, né? Falando do Caio. Esse cara é um doido. E daí descartei o Caio da minha vida. Que o Caio também é peça fundamental. E aí continuei pesquisando sobre isso, comecei a pesquisar um pouco mais a fundo sobre espiritismo, e esse tipo de coisa, e eu fui vendo que tudo aquilo ia convergindo para um ponto. Né? E eu disse, mas será que tudo isso veio de um criador só, veio de alguma coisa? E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Até explanei isso para algumas pessoas. E enfim, eu ficava até meio assim de abrir esse tipo de assunto, porque é uma coisa que eu não via ninguém falando. Quando eu tinha oportunidade, eu conversava. Mas enfim. E daí, continuando essas pesquisas aí sobre vidas extraterrestres e coisas, achei outro vídeo do Caio Fábio, que é Gênesis 6. Ali é onde ele fala, né, que os filhos de Deus, eles se agradaram das mulheres mais bonitas e as possuíram, tiveram os filhos dele, os Benai Elohim, aliás, os Nefilins, né, que eram gigantes, enfim. E aí eu comecei a pensar naquilo, naquele dia, cara, daí eu saí do meu quarto. Aqui vem a loucura total, sabe? Aqui vem a loucura. E eu tava saindo do meu quarto e fui pensando naquilo, eu tava chegando ali na lavanderia do meu aqui de casa e tava caminhando, eu pensei, mas será que é? Cara do céu, aí daqui a pouco aconteceu aquilo que eu só acredito porque foi comigo. Porque se alguém me contasse essa história, eu não ia acreditar. E aí eu fui com aquele pensamento, mas será que é? Daqui a pouco eu ouvi assim na minha cabeça, cara, sou eu. Só isso. E aquilo foi assim, eu fiz assim, cara, fiquei assim apavorado. O coração veio e começou tu. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Só que nesse mesmo momento, aconteceram várias coisas simultâneas, assim. Parece que o meu conhecimento ele foi multiplicado, né? A minha vida toda anterior, de 38 anos atrás, toda ela fez sentido. Algumas partes bem ruins, eu já quase morri 2 vezes, eu já procurei coisa errada, enfim. Tudo aquilo fez sentido naquela hora, né? Questão espiritual, que talvez não seja o intuito da live, né? Mas, enfim, tudo fez sentido. Então, naquele momento, eu entendi de uma maneira sobrenatural que Deus era Deus, que ele era o Criador. Porque quando eu orava, eu rezava, eu dizia assim, o Criador, né? Eu não... Porque Deus, para mim, não era esse Deus que é mostrado, era diferente, eu não sabia por quê. Mas daí, naquele dia, tudo começou a fazer sentido. E daí, aí eu mergulhei. Aí eu mergulhei de cabeça, eu comecei ouvindo muito Caio Fábio, né? Como eu trabalho em casa, e daí durante o meu serviço eu deixava ali os vídeos rolando,
E, cara, aquilo tudo parecia que era escrito para mim, e eu me acabava chorando, e aquilo cara, me arrebentava por dentro, tanto sendo o lado de quem amava, o lado de quem não amava. Cara, aquilo parecia que era para mim. Aí fiz o curso do Caio Fábio, do Caminho do Discípulo, né? Aquilo também foi uma paulada na minha mente. Parecia que tudo aquilo já estava na minha cabeça, sabe? E isso é uma coisa que eu te falei muitas vezes sobre o curso de Melquisedeque, de a Ordem de Melquisedeque que você fez, né? Que mostra pra gente exatamente isso. Não querendo dizer que eu me auto-justifico com isso, de forma alguma. Isso me dá uma responsabilidade gigante, né? Mas como o teu curso lá, explicando as diversas formas de manifestação de Deus, e eu disse assim, cara, esse cara, ele tá dentro da minha cabeça e tá escrevendo o que eu tô pensando. Eu pensava assim, né? Eu falava para você, dizia isso, eu disse assim, meu, como é que você sabe o que eu tô pensando? Era até uma coisa para mim que eu ficava assim, eu parava, pensava, eu olhava, sei lá, meu, só pode ser o pai lá em cima, né? Enfim, e aí nessa parte, quando a gente se conheceu, já tinha passado um ano e meio desse fato, né? E eu já vinha estudando. Um certo ponto eu pensei, mas eu acho que isso não é para mim, porque esse negócio do negar-se a si mesmo, no começo ele é complicado, né? Dizer que há uma transformação da água para o vinho, eu acho que há uma transformação na tua percepção, na tua visão sobre a transcendência de tudo isso, né? Que a partir disso, a hora que você vai estudando e aplicando aquilo, você vê que aquilo é de uma realidade, é tão contemporâneo, né? Porque o Evangelho, ele trata das questões humanas, não é da questão tecnológica da época. São questões da gente, né? Ansiedade, medo, enfim, eu digo que o Evangelho, ele resumidamente, você aplicar ou não o amor, e ele está te mostrando as consequências e os benefícios disso, né? Então, resumidamente, porque tem muitos pormenores aí no meio, né? Enfim, então, essa minha inserção foi dessa forma, foi meio sobrenatural. É uma coisa que dificilmente eu conto para alguém. Agora aqui vai ficar gravado aí. E sei lá, né? Como também isso aconteceu dessa forma, sem eu esperar. E isso alterou a minha vida, né? Eu também não tenho muita pretensão com isso, que nem eu te falei. Eu acho que a gente viveu o Evangelho, a gente praticar ele no dia a dia, as coisas vão acontecendo, e aconteceu cada coisa maravilhosa. Uma delas é ter te conhecido, né? Porque nossa diferença de idade, enfim, é tudo muito louco para mim isso aí. Que nem eu te falo. E isso é tão real para mim, sabe? Que aquele dia, o que aconteceram algumas coisas comigo, com o meu corpo. A minha fisiologia mudou. A minha percepção, assim, de tudo. Você sabe que é até estranho que eu falo muito contigo quando eu tô caminhando, às vezes, no final do dia, porque eu gosto de meditar. E cara, parece que a natureza, ela te mostra o poder de Deus. Você olha uma ave voando, uma flor desabrochando, daqui a pouco você caminha de manhã, você começa a ver os grilinhos. Então tem vida em todo lugar. E essa complexidade da vida, e essa harmonia ao mesmo tempo. Isso a gente falando só aqui do nosso planeta, né? Falando aqui do nosso planeta, sem extrapolar muito para longe. E isso tudo funciona, e a gente... É impossível a gente não pensar que exista um Deus, né? Então, tudo isso ele foi corroborando com o que eu tinha na minha mente, com o que você falava, com o que eu ia lendo, aquilo tudo só ia validando. Aí chegou uma hora que eu disse, não, vamos embora, né? Vamos mergulhar.
E é maravilhoso, assim, porque o evangelho, quando... Não foi o evangelho, porque eu digo que ele é um caminho, né? Como a gente está falando, é um caminho. Um dia fala para o outro. Então, cara, cada dia é um crescimento, é uma percepção que é aprimorada de uma coisa anterior que você tinha. É maravilhoso. O que eu posso te dizer? A mudança, a mudança minha de olhar para a vida, eu digo que naquele dia eu de fato recebi o fôlego de vida. Que até então eu não tinha um sentido de vida assim. Se você pensar bem hoje em dia, nesse mundo louco, maluco, se você não tiver esse sentido, a vida fica muito, sei lá, fica uma loucura, porque você acorda, trabalha, né? Enfim, é, é mais ou menos um pequeno resumo aí. Não sei se você quer comentar alguma coisa, quer que eu continue? Não, pode continuar, tá bom te ouvir, tá bom te ouvir. É, Então, é, então é isso. Daí o que foi acontecendo aí? Com isso, né? Uma coisa que eu nunca fui muito ligado é ler, então comecei a comprar livros. Ainda não li muitos deles, mas o próprio Evangelho, né? O Novo Testamento, cara, você vai lendo ele assim, eu não sei. Eu acho que todo mundo que tem a capacidade de ler tinha que fazer isso, pelo menos para ter um conhecimento, né? Cara, é a coisa mais maravilhosa que tem. Você vê Cristo falando, não é qualquer um, né? É Deus encarnado te mostrando como é que é viver. Aí depois vem Paulo ali com uma sabedoria que chega a ser fenomenal também. Me enxergo muito no Paulo. Pedro com aquele turrão do jeito que era, né? Então cara, o evangelho parece que ele me vestiu, assim, sabe? E daí eu fui conhecer o evangelho e conhecer a Cristo. Aí foi paixão à primeira vista, né? Aí não teve como... Porque tudo aquilo que eu sempre gostei muito desses negócios de tipo, autoajuda, uma parte de entender a psicologia humana. Só que ali no Evangelho você vê que qualquer coisa que você busque fora disso vai te dar uma base. Mas ali está o segredo, cara. Ali Cristo fala, ele é eloquente até quieto. só com o olhar, né? Só com o olhar. Cristo é evangelho puro, em ação, em olhar, em fala. É Eu acho, maravilhoso. eu acho assim que dessa maneira simples que está falando, que eu também estou falando aqui, as pessoas têm que compreender que o Evangelho ele não, ele veio para te dar a condição de viver, né? O Evangelho é vida. Porque Jesus disse assim que se a gente não tem Ele, a gente não tem a vida verdadeira presente em si mesmo, né? Porque Ele é a verdadeira vida. Então, a gente estava afastado e com Cristo. E eu digo que não é aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é uma coisa. Confessar com a tua boca é outra coisa. Agora, você ser existencialmente um evangelho de consciência dentro de você muda todas as coisas, né? Você Sabe, não faz porque é uma regra, mas você faz viu, porque é uma Gustavo? consciência em você. Esse negócio de aceitar Jesus é uma coisa que eu sempre achei interessante, assim, num certo ponto de vista. Eu já frequentei também, já fui batizado em igreja evangélica, né? Também parei de frequentar porque a minha ideia era um pouco diferente. Mas essa questão que você falou do aceitar Jesus, eu até algumas vezes comento isso com algumas pessoas, né? Geralmente lá tem o culto em certo momento, né? O pastor ou o pregador lá pergunta quem quer aceitar Jesus. Aí a pessoa levanta a mão e vai lá na frente, né? Mas claro, isso é um ato muito bonito e para a pessoa que faz isso tem uma certa simbologia, né? Mas Sim. eu vejo que isso muitas vezes pode ser, as pessoas entendem como errado, que aquilo vai transformar a pessoa dela.
para mim, aquilo mostra mais uma predisposição da pessoa, Sim. mas aí o caminho começa dali, né? Então, a gente não pode ter a ilusão que ali vai ser um divisor de águas. Pode ser um divisor de águas dependendo da pessoa dali para frente, né? Sim, sim. E o interessante no Evangelho também é que o Evangelho não te exime em nada da vida. Não. O Evangelho é para a vida. Então, você Exato. tem o Evangelho para viver. E tem muitos grupos que acham que você tem, por estar aqui e ser de Deus ou ser de Cristo, isso te exime de muitas coisas. Não, o Evangelho é para você viver. O que é praticar o Evangelho? É viver apenas o Evangelho. Não é dizer que é evangélico, que é católico, que é isso ou aquilo, porque Deus não está interessado com isso. Porque o Evangelho em si ele é um espírito em nós. Esse espírito, quando fala de espírito, é uma consciência. Eu sempre gosto de citar aquele texto lá que Jesus, quando mandou ele estava indo para Jerusalém e mandou o Tiago e João na frente, os Boanerges lá, né, para preparar um lugar para ele pousar, né? E como tinha uma rixa cultural deles lá e política, os samaritanos, que eram os donos da pousada, não receberam os dois judeus que estavam chegando, né? E judeu não se comunicava com o samaritano. Daí eles foram. E quando os samaritanos viram os dois discípulos, esses caras vão para Jerusalém, esses caras são judeus, né? Não queremos saber deles aqui. Aí eles voltaram para Jesus e disseram, fomos lá e os caras não quiseram reservar um motel para ti, uma posada, né? Vão mandar queimar eles. Aí Jesus disse, você não entende vocês não entendem a que espírito vocês pertencem. Que o Filho do Homem ele não veio destruir os homens, mas sim salvá-los. E o interessante, então, quando eu falo o Evangelho é um espírito, é esse espírito. Você tem que encarnar o Espírito de Cristo. E outra coisa interessante é que quando Jesus se encarnou, né, quando o Verbo se encarnou, é o próprio Deus. Hebreus fala que ele é a expressão exata de Deus. Tem a expressão exata de Deus. Então, quer dizer, se eu quero saber quem Deus é, eu olho para Cristo. Cristo está ali, ó, porque quem nos salva não é Jesus, a Deus. Quem nos salva é o Filho do Homem. É Jesus, o Filho do Homem, aquele que se encarnou, se esvaziou, teve forma de servo, caminhou entre nós, viveu as nossas agruras, as nossas aflições, as nossas ambivalências, né? As nossas contradições. Todo ser humano tem contradições, tem ambivalências. Jesus viveu tudo isso aqui. Claro que ele não nasceu de uma semente pecaminosa, mas ele experimentou. Então, a vida de Jesus em nós, o que ele representa, o Espírito que ele representa, é o que nos basta, é o que nos sustenta, é o que nos deixa suficientes. E essa é a verdadeira vida eterna. A vida eterna está presente em nós hoje. Nós já somos eternos quando cremos dessa forma. Porque se nós não cremos dessa forma, nós não temos nem vida temos. A gente é alguém que está andando aqui, passando essa existência e sofrendo essa existência. Eu quero dizer algo assim para quem está ouvindo, que nós podemos sofrer a existência e viver bem. Porque não é o sofrer a existência, é o saber viver. Tem uma música que eu gosto, aquela do Roberto Carlos, né, que é preciso saber viver. Você precisa saber viver. Saber viver, o que é saber viver? É saber que a vida de Deus em você é que muda tudo. E a vida de Deus é o próprio Cristo, a sua essência, o seu espírito, né? É aquilo que realmente ele fica como essência em você. Porque eu posso dizer que sou cristão, posso dizer que sou qualquer coisa, mas eu tenho que ter a essência. Eu tenho que ter a essência. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz assim, aquele que crê em mim, rios vão correr de nós. A pessoa vai olhar para você, mas
que está acontecendo com você? O que está acontecendo com o Gustavo? O que está acontecendo com o Douglas? O que está acontecendo com fulano, com Beltrano, com fulana? É que ele mudou a sua cabeça, mudou a sua maneira de pensar. O pensar de Deus através do Evangelho entrou nele, nela. A famosa metanoia, né? Metanoia, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É onde a você... mente. Então, por isso que evangelho, para mim, Douglas, é evangelho de consciência, é aqui, ó. Não adianta você estar em banco de igreja e não ter consciência, né? É bom os grupos religiosos, é muito bom, é muito bom. É bom, você conhece muitas pessoas, mas o evangelho tem que estar em você. Você sabe que há pouco tempo eu venho falando uma coisa até com a minha esposa, até hoje é aniversário dela, parabéns para ela, né? A Loren, né? A Loren, é. Parabéns, Loren. Então, que eu venho falando para ela, né, que tem a palavra que diz, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome, ele vai estar ali. Mas só que antes disso, antes de estar no meio de todos eles, tem que estar dentro da gente, né? Exatamente. Então, é no mesmo espírito. É aquilo que eu falei no texto dos Boanerges ali, né? Eles estavam com Jesus, mas não estavam no mesmo espírito. Ali, essa situação ali, né, que pede-se que queime eles desse fogo para queimá-los, isso pode acontecer com a gente também, né, no caminho. Sim. Porque às vezes a gente vai se achando o justificadão, o abençoadão, e daqui a pouco já está julgando um, julgando outro, mas não é por aí, né? A gente acha que se não for do nosso jeito não está certo. Então, o Evangelho, ele te ensina de uma maneira, de uma psicologia, né? Você pega o Sermão do Monte, é absurdo. O que eu comento com algumas pessoas que eu tenho... Galeno é teu pai? É meu pai, é. Seja bem-vindo, Galeno. Prazer conhecê-lo. Um beijão para você aí. Acho que está lá em Lages, né? Ele está em Itajaí. Itajaí, Galeno, Rocha. Seja abençoado aí, meu querido. Eu acho que tem mais alguns conhecidos ali. Eu vi alguns aí. Todos os amigos aí que conhecem o Douglas. Beijo para vocês todos, hein? Então, eu acho que esse negócio de crer, de fé, a gente tem que pensar um pouco racional sobre isso, mesmo sendo um assunto transcendente, um assunto espiritual, né? Muita gente, eu não acredito em Cristo e coisa, mas pelo menos a nossa cronologia, né, a nossa data tem um marco, que é antes e depois de Cristo, né? Tem fatos históricos, tem muita coisa. E aí, eu pergunto para as pessoas assim, você acredita em Cristo? Né? Acredita em Deus? E aí eu vou além, eu pergunto, mas você acredita que Deus, ele se encarnou em homem? Esse homem, ele foi para a cruz, ele se deixou morrer por nós e o mais louco de tudo, ele ressuscitou depois? Você crê nisso? Né? Porque se a pessoa crê nisso, ela vai aceitar os ensinos de Jesus. Porque mais absurdo que isso não tem. Né? Então, você crendo que um homem ressuscitou, né? Ele não foi ressuscitado, ele tinha o poder da ressurreição. Né? Não foi como Lázaro. Né? O poder saiu de Cristo para ressuscitar Lázaro. Já Cristo, ele se ressuscitou, né? Então o poder vem dele. Então, se a gente entender esses fatos, que é histórico, está escrito, está marcado, pelo menos pela racionalidade, eu acho que as pessoas, elas aceitariam mais o ensino. E volto a dizer, eu acho que todo aquele que sabe ler, deveria ler pelo menos por curiosidade, porque com certeza vai ser transformador. Né? Se você pegar o Evangelho, ele te ensina tudo, ele te ensina casamento, negócio, ele te ensina questão de filhos, questão de família, né? É maravilhoso, né? É transformador. Mas você lembra uma coisa que eu te falava no começo? Até parei de falar. O Evangelho é disponível a todos, mas não é para qualquer um. Né? E dessa forma eu não falo dizendo o cara é abençoado, é porque você precisa ter um esforço, né? Principalmente esse negar-se a si mesmo, que é a nossa
às vezes, a nossa animalidade, o nosso instinto mais básico que a gente tem, às vezes, dentro da gente, né? E essas são as coisas que ele te mostra como mudar, e quando você muda isso, a efetividade, a eficácia do evangelho, ela se aplica em você. Então, você vai saber viver em qualquer situação, estando bem de dinheiro, estando com algum problema de saúde. De repente, se você perder um ente, você tem uma outra visão sobre aquilo, né? Ele realmente, se Cristo for a tua pedra angular, da onde você constrói toda a tua edificação de vida, rapaz do céu, ninguém te segura. Verdade. É interessante isso que você falou aí, né? Cristo veio tratar com a nossa animalidade, né? Achei interessante a expressão. Porque, perdão, porque eu vejo por mim que tinham coisas difíceis dentro de mim, né? Mesmo, volto a dizer, se você tem uma revelação, alguma coisa, aquilo não basta, né? Aquilo não vai te fazer uma pessoa diferente se você não for atrás, né? Aquilo pode até trabalhar ao contrário para você se você não der asa para aquilo, né? Sim. A gente isso aí. O evangelho é algo fantástico, né, Douglas? Ele pega pessoas imperfeitas, né? E não transforma em pessoas perfeitas. Transforma em pessoas que caminham para a perfeição, né? Que vão sendo desenvolvidas, né? E você até... Não, pode dizer. Você havia comentado ali, né, antes, sobre como a gente deve viver, e é o que a gente está falando. E uma coisa que o Caio Fábio fala, e você já falou também, e isso eu percebo nisso muita coerência, né, que o nosso chamado aqui nesse mundo, né, é para sermos imitadores de Cristo, né? Isso também está acho que é Paulo que fala isso. Algumas coisas da Bíblia, né, não é porque eu tive qualquer coisa que eu vou saber decorar. Então, a mensagem em si, para mim, é muito mais importante que os nomes ali, que quem fez, quem não fez, entendeu? Sim. Então, a essência, né? E essa doideira aí, cara. Eu estava lendo uma frase que eu anotei aqui, ó, que somos um espírito em um casulo que será deixado para trás à medida que andamos. Quando andamos, né? À medida que nós andamos, o caminho da existência com Cristo, né, o casulo vai ficando, né? E vai aparecendo algo novo em nós, né? Vai deixando essa animalidade para trás. Realmente é isso, né? Aquilo que era uma lagarta, né? Se transforma numa borboleta maravilhosa, né? Uma borboleta linda, maravilhosa, né? Eu até estou com aquela... Vou fazer um áudio primeiro aí do Tapeceiro, eu já terminei, cara. Vou passar um texto maravilhoso, assim, que eu vou passar um áudio para o pessoal ouvir, que fala exatamente dessa construção da nossa vida, né? Nesse processo de caminhar com Cristo. E o importante é que as pessoas que estão nos vendo aqui, que geralmente quando alguém fala do Evangelho, né, as pessoas que ouvem pensam que as pessoas, todas elas estão querendo convidá-los para frequentar algum tipo de grupo. O que eu e o Douglas estamos propondo aqui para você é uma mudança de mente, é isso. Não é você seguir igreja nenhuma, não é você seguir grupo nenhum, embora você tenha um grupo, e ninguém está dizendo para você sair do seu grupo e ir para outro grupo. Não tem nada a ver com o grupo. Tem a ver com mudança de comportamento, né? Isso aqui não é coaching. Isso aqui não é coaching. Não é estratégia de coaching. Isso aqui, você tem que... na vida, o caminho do discípulo é o caminho da existência. E na vida você vai ter que lidar com separações, né? Você vai ter que lidar com perdas, com morte, com vida. Enfim, você vai ter que lidar com várias e várias e várias coisas da existência.
Vai ter que viver a vida, né? Vai ter que viver a vida do início ao fim. E você pode saber viver, como diz a música. Você pode saber viver. E a melhor maneira de você viver é viver de acordo com o Evangelho. E hoje nós podemos fazer uma pergunta: será que você quer seguir? O primeiro passo para seguir é negar-se. Não é negar-se, é negar-se a vida fantasiosa que você tem, né? Quando se fala do self, negar a si mesmo, é negar o self, que é a vida fantasiosa que as pessoas têm, né? A pessoa está fantasiada, ela não é aquilo que ela aparenta ser. Eu mesmo, a gente ainda continua se fantasiando em alguns lugares. Você vai num lugar, se fantasia de um jeito, vai para outro lugar, se fantasia de outro jeito. Mas, na verdade, a gente precisa negar a fantasia para que o nosso eu seja tratado. Né? Seja tratado pelo Evangelho, pela essência, pelo ensino, pelo caráter de Cristo, pelo aquilo que ele representa, pela sua doutrina. Doutrina não é um conjunto de regras, é algo que produz vida em você. Exatamente. Voltando ali, concluindo um raciocínio, né, que a gente estava falando. A Amanda está por aí, hein? Amanda Cardoso Monteiro. Tá aí, beijo, Amanda. Fazendo um complemento do raciocínio e finalizando ele nesse ponto, eu vejo que o nosso chamado realmente é sermos imitadores de Cristo, né? Mas, obviamente, imitador de Cristo, se você pensar pela palavra, né, fica uma coisa estranha, mas é você imitar os atos de Cristo, né? Só que você vai ter a tua assinatura, a tua personalidade, né? Você vai divulgar o Evangelho, vai viver ele de um jeito. Só que para você viver o Evangelho, né, o que eu vejo, eu não posso dizer que está errado ou não, mas talvez não é o método que eu faria. Quando você vai numa igreja, eu vejo que o estudo da palavra, ele de certo ponto, ele é meio direcionado, às vezes, para algum interesse, e a Bíblia como um si, você não pode pegar fragmentos assim, né? Você tem que entender o contexto, a questão sociopolítica daquela atualidade lá, né? Daquele tempo. Então, isso vai te dando outros pontos de vista, porque senão também fica um pouco difícil de você entender e você viver isso, né? Mas não tem nenhum mistério, é ir de coração aberto, de mente aberta, vendo que às vezes a palavra ela te aponta o dedo na tua cara e você vai ter que aceitar isso. Se você não aceitar, o negar a si mesmo já morreu aí, né? Sim. Então é muito bom. Eu quero ler um texto aqui com a turma, aqui rapidinho, para nós já vamos concluir, está quase chegando 1 hora aqui. Eu acho que o Instagram nos bloqueia aí se passar de 1 hora. Ah, tá. Olha só, queridos, olha, tem um texto aqui em Lucas, e antes de ler esse texto, eu faço uma pergunta para você. Você realmente quer seguir a Cristo? Né? Seguir a Jesus, seguir essa essência, essa mudança de mente, essa transformação na mente? Tem um texto aqui, quando Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Interessante que quando Jesus chamou os discípulos, esses textos assim, a gente não passa batido, né? Jesus chamou os pescadores ali, eles não falaram nada, largaram as redes e seguiram. Depois chamou Mateus na coletoria, né? Que era um publicano que cobrava impostos, né? Era um traidor da pátria na época, né? Cobrava impostos para o Império Romano. Então, mas ele não falou nada. Eles apenas abandonaram e seguiram. Então, não é abandonar tudo. Na verdade, você tem que apenas mudar a sua mente, saber o seu propósito. E aí Jesus põe à prova alguns aqui.
em Lucas 9:57, dizendo, ó, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, eu vou seguir-te por onde quer que tu fores. O cara disse, ó, chegou e se ofereceu para seguir. Uhum. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis. Você quer vir mesmo? E as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você realmente quer me seguir? Jesus não fez questão que ele seguisse. Porque existem dificuldades que vão se apresentar na caminhada, na existência. E não é na religião, é durante a vida. E seguir a Cristo é você pensar como Ele. Aí chegou um outro e disse, ó, a outro Jesus disse, segue-me. Então quer dizer, é diferente. O primeiro chegou e se ofereceu. Esse Jesus disse para ele, segue-me. Aí ele pôs uma desculpa. Pôs uma desculpa, ó, permite primeiro eu sepultar meu pai. Então quer dizer, as coisas que passaram já foram. As coisas que passaram já foram. Olha aí, Galeno Rocha, que bênção seu comentário. Amém, graças a Deus, seu filho é uma bênção. O Douglas, assim como ele disse no início aí, que eu fortaleço ele, ele me fortalece. Todo dia manda uma mensagenzinha ali, um áudio ali, e me colocando para cima, é bênção demais. O Douglas é um cara abençoado de Deus na minha vida. Amém? Obrigado. Então, Jesus convidou para seguir, mas disse, não, eu tenho que sepultar meu pai. Disse, cara, deixa para trás tudo que já morreu. Se tudo em você está morto, cara, deixa para trás. Né? Você está vivendo de obras mortas? As pessoas às vezes estão vivendo de obras mortas. Deixa para trás. Aí Jesus insistiu. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pouco importa o que passou. Deixa o que morreu para trás. Né? E segue. Vai viver o evangelho. Viver o evangelho é pregar o evangelho. Porque só prega o evangelho vivendo ele. Não tem outro meio. E aí um outro, que Jesus disse, seguir-te, a outro lhe disse, seguir-te, aí o outro se ofereceu também, eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos de casa. Então, quer dizer, existe sempre coisas que nos prendem, o que o outro pensa, o que o outro não pensa. Por isso que eu estou dizendo, sendo bem claro assim, mais claro que isso não é uma religião, é uma maneira de pensar diferente. A maneira que você pensa diferente não elimina os outros. Ele coloca os outros para perto de você. Né? Ele traz a essência do viver diário para dentro da sua vida, com amor, com misericórdia, com perdão, com graça. Todo dia. Não é que você vai controlar as situações, né? Você vai se controlar nas situações. Exatamente. Né? Você não vai impor nada. Você vai ser outra pessoa. Apenas. E você vai entendendo que a vida ela tem os seus pontos ruins, os seus pontos de felicidade. E a gente também entende que esse mundo ele é muito competente para nos deixar para baixo, né? Mas o próprio Cristo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci a morte, eu venci. Então, se a gente se apegar nessas coisas, que é uma frase tão pequena, mas de um simbolismo que você consegue extrapolar para diversas situações, né? Cara, olha, quem está andando nesse caminho não olha para trás. Quem pôs a mão aqui, quem compreendeu essa mensagem, não olha para trás, vai, apenas vai, né? E as coisas vão começar a se encaixar. Eu sugiro, assim como o Douglas já comentou aqui, que você que quer aprender mais sobre isso, entra ali, lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou lê 3 capítulos. Lê Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Ali você já vai ser... Se você ler com atenção, com um dicionário no lado, para alguma palavra rebuscada, tá ali, você compreendeu o que significa, você vai ver que ali Jesus desmonta muita coisa. Ali Jesus desmonta muita coisa. E Jesus
ele entra no subjetivo das pessoas, né? Ele já começa falando de felicidade, como eu e a Amanda falamos aqui a semana passada. Depois ele já começa falando que o cumprimento da lei é dentro de si, não é no exterior, não é o estereótipo, é para fora. Ele fala sobre as ansiedades da vida, ele fala sobre a construção sobre a rocha, que como quando ele diz lá no capítulo 7 de Mateus, dizendo assim, aquele que quer ser... aquele que... Eu não sei como é que começa o texto lá, aquele que ouve as minhas palavras, ouve, não é a palavra do Gustavo, do Douglas, de quem quer que seja, mas é que ouve a palavra do Evangelho, e esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, é a palavra pura, é a essência do Evangelho. Aquele que ouve estas palavras, ele concluiu o Sermão do Monte assim, aquele que ouve estas palavras e as pratica, não como regra, mas como vida, porque o Evangelho é vida. Ouve essas palavras e as praticas, eu vou mostrar para ele como ele é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa. A casa que você está construindo é a sua vida. Construiu sobre a rocha, veio os ventos, veio as tempestades, veio os problemas, as dificuldades, as doenças, as mortes, separação, tudo que chegar em você, a sua casa vai permanecer firmada, porque você não está firmado na circunstância, na morte, na doença, no câncer, nas dificuldades, na falta de dinheiro, entendeu? Porque você vai estar firmado em algo dentro de você e você não vai se abalar. Por isso que você enfrenta melhor as circunstâncias da vida quando você tem essa firmeza. Mas ele também fala de um outro... Oi, fala aí. Às vezes eu acho que as pessoas acham que eu sou um pouco frio e insensível. Porque eu passei a tratar tudo com uma naturalidade, assim, por pior que pareça a situação. Cara, é coisa da vida, meu. Se eu tenho que tirar o máximo de ensino daquilo. E, cara, e vai passar, assim como... Amém, amém. Eu quero destacar aqui, antes de nós encerrar, os comentários e as pessoas que tiveram aqui, a agradecer a presença da Lauren Lilian, que é a esposa do Douglas, está de aniversário, seja abençoada. A Lore também está aqui, que é a minha esposa, por incrível, parece que tem um nome parecido a ela, né? A força transformadora do amor de Jesus é surreal, e é mesmo, né? A Carlen, amém. Também a Amanda, né? Só se prega o evangelho vivendo, né? O pai do Douglas falou, ó, fantástico papo, com a única pretensão de que vivamos melhor e felizes. Exatamente, ele tirou a essência do que nós estamos fazendo, eu e o Douglas aqui, ó. É alguém que ouvir isso e caminhar em cima disso vai ser melhor e feliz na vida, vai encontrar felicidade na vida. Também a presença da Andréia Lázaro e do Arthur Gusso, né? Vamos ver, a Sueli, a Mari Estradioto, é sua irmã essa, Douglas? Minha mãe. Ah, mãe. Minha mãe. Dona Mari, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Cid Moreira, a Cleusa, Ciana, vamos lá, quem mais? Sônia Maria, uma seguidora nossa aqui, Nando Cheve, a Suzana, também lá de Cruz Alta, Amanda Fel, Marques Souza, BH Jari, 11, não sei quem é, mas Deus abençoe, a Josineide de Moraes, lá da Bahia, Márcio Alves de Goiânia, pessoal aí que me conhece, Neomar Valal, Siqueira Shade, Estado Dave, aí Ogo X7, Tailã, a Marian Fel, Mari Antunes, quem mais? Legal. Eduardo e Mari
e a Maria Antonieta, Maribel e Maria Antonieta. E outros que vão chegar depois, que Deus abençoe todos vocês. Foi um papo aqui maravilhoso contigo, Douglas. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Você sabe que eu achei assim, mas o que eu vou falar com o Gustavo, né? A gente conversa tanto, né, cara? E, meu Deus, mas já passou. Já passou uma hora, cara, parece que foi 5 minutos. Você imagina se a gente fosse fazer um estudo bíblico junto, alguma coisa? Meu Deus, nós ia se internar no lugar. Viu? Deixa eu só contar um segredo para vocês. O Gustavo, ele leu o Novo Testamento 33 vezes. O propósito era ler 50, mas não consegui ainda. Tá louco, mas pensa bem. É doido, né? Não, mas sabe, cara, eu fui incentivado por você a começar a ler de novo. Foi por você, a ler de novo o Novo Testamento. Aí eu peguei uma Bíblia do meu pai, uma Bíblia antiga, e sabe o que eu comecei a ler? O Novo Testamento, Mateus. Aí comecei a marcar lá. Eu gosto de ler marcando a essência de cada versículo, ler bem com calma, assim. E sempre a gente vai aprendendo coisas novas, né? Vai. Que é uma fonte inesgotável. Eu comecei a reler, agora não direto, porque eu estou lendo outro livro, mas eu estou dando muita ênfase sempre aonde tem a resposta de Jesus ou o que ele falou, né? Porque, que nem eu falei, ele 3, 4 palavras, mas se você começar a viajar naquilo, você fica... Você vai longe. Mas então, queridos, nós vamos ter que encerrar aqui por causa do horário aqui da live. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e principalmente a você, Douglas, que tem sido aí um braço que está abraçado comigo aqui e está me ajudando a caminhar também. E foi um prazer na vida, foi um achado de Deus a sua vida, viu? Sua vida tem sido bênção para mim, para minha esposa, né? O carinho que você demonstra. Eu vejo sinceridade, né? Naquilo que você fala. E ainda nós vamos se abraçar, viu? Assim, fisicamente, se a gente tivesse a oportunidade. Tá? E eu agradeço a todo mundo aí. Eu não sei se você quer deixar uma palavrinha para todos aí. Eu quero agradecer a oportunidade. Como eu te falei, o primeiro convite para uma live, em todos os sentidos que tem, de qualquer assunto, é o primeiro. E graças a Deus foi contigo, foi com um assunto que é tão agradável para a gente. E se as pessoas abraçarem essa palavra com sinceridade, com verdade, como o próprio Cristo diz, em espírito e em verdade, cara, isso transforma qualquer vida e você não precisa deixar de fazer o que você já faz hoje. O que pode acontecer é que você inevitavelmente vai deixar algumas coisas de lado porque você vai ficar mais seletivo, né? Você vai... E obrigado a todo mundo que também assistiu aí. É um prazer poder dividir algumas experiências e algumas coisas até um pouco difíceis de se acreditar. mas eu posso afirmar que, quer dizer, aconteceu comigo, então é a única maneira que eu posso ter de aceitar alguma coisa assim. A gente vai fazer outra, essa não vai ficar nessa. Tá bom. Ok, meu querido? Então, beijo no coração, Douglas, e a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã de manhã, vou esperar o teu recado, viu? Vamos dar um alô amanhã cedo. Daqui a pouquinho, só para concluir, vou deixar uma descrição nesse vídeo, vai ter meus links ali. E vou deixar o link do Douglas também, para você seguir o Douglas aí, né? E para você nos seguir nas redes sociais, e logo esse vídeo aí vai estar no YouTube, no Twitter e outras redes aí que eu tenho. Mas vai lá e nos segue lá no YouTube. A gente tem em torno de mais de 700 vídeos como esse aqui, para você lá se deleitar lá e ver se tem alguma coisa que lhe interessa lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto.